Terceiro domingo da Páscoa nos traz esta belíssima passagem do Evangelho de hoje, em que Jesus pela terceira vez aparece aos seus discípulos. Se nós pudéssemos sintetizar o tema do Evangelho como da liturgia da palavra em si de hoje, trata justamente sobre a missão da igreja, confiada por Jesus, a missão da igreja que é justamente de confiar na palavra do Senhor, fazer o que Ele diz e a capacidade que nós temos de amar o Senhor e nos entregarmos também por Ele em missão. Mas o Evangelho traz outras referências também que são muito importantes para a nossa vida espiritual, para nós que estamos vivendo este tempo de Páscoa. Vejam, os discípulos voltaram a pescar. Depois de todos aqueles últimos acontecimentos, depois do escândalo da cruz, os discípulos tinham voltado para a sua terra, voltado para o seu trabalho. Eram pescadores, portanto, voltaram para aquelas atividades que eles desempenhavam antes de encontrarem Jesus, antes de seguirem Jesus. Os discípulos estão desiludidos, frustrados, dispersos, confusos, amedrontados, decepcionados. Porque muitos colocaram em Jesus, de certa forma, colocaram em Jesus uma expectativa muito grande. Só que colocaram em Jesus uma expectativa fruto de suas ambições pessoais, ambições humanas, terrenas. Lembram evangelhos anteriores, quando muitas vezes Jesus falava que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado, depois morrer, e os discípulos não aceitavam isso, não compreendiam o messianismo de Jesus. Pedro, inclusive, muitas vezes chegou a repreender Jesus por causa destas palavras, por causa desses ensinamentos. Lembram-se? A ponto de que Jesus disse a Pedro: afasta-se de mim, Satanás, você não pensa como Deus, mas sim como os homens. Então vejam, depois dos últimos acontecimentos, os apóstolos então, os discípulos de Jesus, escandalizados com a cruz, decepcionados, desiludidos, voltam, regressam para a sua vida de antes, para os seus trabalhos, para a vida que tinham, que levavam antes de Jesus os chamar, antes de seguirem Jesus Cristo. E assim eles o fazem. E assim vão para o mar pescar. E ali passam uma noite inteira, sem nada pescar. Esta noite que os discípulos passaram, certamente ajudou ainda mais na frustração, no desânimo daqueles discípulos. Vejam, já estavam desiludidos com os últimos acontecimentos. Voltaram então aos seus afazeres de antes, aquilo que eles faziam diariamente, faziam como ninguém, pescadores, e agora nem isso eles conseguem, nem pescar, nem apanhar peixes eles conseguem. Uma noite inteira sem nada pescar, uma noite infrutífera para aqueles discípulos. Meus irmãos, aqui está um grande ensinamento para nós. Nós também muitas vezes nos vemos em meio a esta situação. Quantas vezes nós também colocamos uma expectativa em Deus, quantas vezes nós também já colocamos uma expectativa em Jesus, para que Ele solucionasse os nossos problemas, para que Ele nos privasse dos sofrimentos, das provações pelas quais muitas vezes nós enfrentamos. Quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus para simplesmente nos acovardar de uma realidade difícil pela qual nós temos que enfrentar.
E muitas vezes, quando a situação não foi resolvida da forma como nós desejávamos, também nós nos revoltamos, também nós nos desiludimos, também nós nos entristecemos, também nós nos fraquejamos. E nos vemos como esses discípulos, numa noite escura, tentando buscar uma solução, tentando buscar um sentido, e não conseguimos encontrar. E aí vejam que interessante, quando amanhece, na aurora do dia, já voltando da pesca infrutífera, eles veem um homem, né? Jesus está ali, na margem, aguardando, esperando os seus discípulos. Meus irmãos, na Bíblia, a aurora na Bíblia representa as intervenções extraordinárias de Deus. Já no Antigo Testamento, quando Deus se manifestou, quando, por exemplo, aquela coluna de fogo, da qual os profetas predisseram no Antigo Testamento, em outros momentos também, quando Deus falou com Moisés, se deu justamente na aurora, no amanhecer do dia. Depois Jesus também, quando ressuscitou e apareceu a Madalena, no amanhecer, na aurora do dia. Por isso a aurora simboliza a intervenção extraordinária de Deus. Pois bem, foi também nesta aurora do dia seguinte, depois de uma noite inteira sem nada pescar, foi na aurora daquele dia, no amanhecer, que Jesus estava ali, à beira do mar de Tiberíades, à beira do mar, esperando aqueles discípulos, para sustentá-los, para fortalecê-los, para curar aquela desilusão, aquela tristeza, aquela decepção, que parecia não ter fim. Porque vejam, como nos disse o Evangelho, é a terceira vez que Jesus aparece, não foi a primeira. E ainda assim não reconheceram Jesus. Ainda assim não reconheciam. Por quê? Porque a decepção, o sofrimento, a dor, a tristeza parecia maior do que a fé em Jesus. Não é um pouco o que acontece conosco, meus irmãos? Quando nós estamos passando por uma provação, por uma tribulação, parece que aquilo é maior do que a nossa esperança, maior do que a nossa confiança, maior do que a nossa certeza nas palavras de Jesus, na promessa de Jesus, maior do que a certeza de que Jesus está conosco, Jesus caminha conosco, Jesus está presente. Vejam aqueles discípulos de Emaús, que saíram de Jerusalém depois dos últimos acontecimentos, depois da Sexta-feira Santa, e voltavam para Emaús, para a cidadezinha de Emaús, também decepcionados, desiludidos, entristecidos. O Senhor caminhou com eles, o Senhor conversou com eles, e eles nada, não reconheceram. Portanto, vejam, Jesus está ali à beira da margem. À beira da margem significa justamente essa realidade, a realidade das dificuldades, a realidade das tribulações da vida. E Jesus está ali, nessas realidades. E Ele vem ao encontro dos discípulos. Eles não o reconhecem imediatamente, mas aos poucos a presença de Jesus vai despertando o coração dos discípulos. Aos poucos, o Senhor, à luz do ressuscitado, vai clareando a vista, a visão daqueles discípulos. Vejam que interessante. E por que nós podemos dizer isso? Porque Jesus então diz: muito bem, vocês têm alguma coisa para comer? Imaginem só, pescadores como eram, depois de uma noite inteira sem nada a pescar, ainda encontra alguém pedindo alimento, pedindo peixe. Tem alguma coisa para comer? O que nós responderíamos para Jesus? Talvez muitos de nós mandaríamos Jesus para longe,
para não dizer outra coisa, né? Mas eles não, disseram não, não temos nada. Ah, muito bem. Então, lancem a rede para a direita da barca e achareis. O que nós responderíamos? Eu sou pescador, eu conheço muito bem o mar, e justamente a pesca era feita à noite. Por quê? Porque à noite os peixes não enxergam a rede, e a rede é lançada ao mar e vai apanhando os peixes. Imagine então de dia é impossível pescar, impossível lançar as redes. Com a luz do sol, as águas claras, não tem peixe que venha naquela rede, né? Por isso pescavam à noite. Mas assim mesmo eles dizem, muito bem, já que ele está pedindo, né? Em outra passagem Pedro vai dizer, em atenção à tua palavra, Senhor, vou lançar as redes. E assim o fizeram. Jesus pediu que eles lançassem a rede e eles lançaram. Aqui também um outro ensinamento para a nossa vida, que nada que por pior que seja o que estamos passando, por pior que seja o nosso problema, por pior que seja a nossa provação, por pior que seja o nosso sofrimento, por pior que seja a nossa fraqueza, que nada nos impeça de confiar e de obedecer à voz do Senhor. Mesmo cansados, frustrados, desanimados, entristecidos, decepcionados, mesmo assim fatigados que estavam os discípulos, ainda assim obedeceram, confiaram nas palavras do Senhor e lançaram as redes, e a pesca foi abundante. A pesca foi abundante, pescaram 153 grandes peixes. Esses 153 grandes peixes simbolizam todas as nações. Naquele tempo, todas as nações eram justamente 153. Portanto, a missão da igreja, dada aos discípulos, é para a humanidade inteira, para todas as nações. E todas as nações, então, participam de certa forma desta realidade, não é? E assim eles fizeram. E quando viram a pesca, quando viram as redes a ponto de quase se romper, João, o discípulo iluminado pelo amor de Jesus, gritou, é o Senhor, é Ele. E quando Pedro ouviu dizer que era Jesus, vestiu sua roupa, pois estava nu, e se jogou no mar. Uma certa vez antes, Pedro já tinha feito a mesma coisa, lembram? Se jogou no mar e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Meus irmãos, todos nós talvez teríamos um pouco desta atitude de Pedro, diante da rebeldia que muitas vezes nós temos, em duvidar do Senhor, em questionar Deus. Quantas vezes nós já questionamos Deus, já duvidamos de Deus, da existência de Deus? Quantas vezes diante dos problemas, das dificuldades da vida, nós já murmuramos contra Deus? E Pedro se viu então envergonhado, por isso se lançou para dentro do mar, se escondeu, porque não se achou digno, ou porque se viu indigno daquilo que lhe havia acontecido ali, aquele milagre, porque duvidou, porque questionou, porque muitas vezes pensou segundo a lógica humana e não a lógica de Deus. Por isso vejam que bonito isso. Na primeira leitura de hoje, Pedro está pregando no Sinédrio. Pedro, juntamente com os outros apóstolos, são levados ao Sinédrio, são interrogados, levam uma sova, apanham, e muito, são açoitados por causa do nome de Jesus Cristo. E depois de serem açoitados, ainda saem alegres, felizes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Portanto, depois de açoitar os apóstolos e proibirem que eles continuassem falando de Jesus,
eles o soltaram. Mas vejam, esse Pedro que está aqui falando no Sinédrio, após a ressurreição, após a ascensão, é o Pedro que fez aquela experiência no mar de Tiberíades com Jesus. Portanto, vejam, Pedro não está pregando aqui algo que ele não conhece. Pedro não está aqui pregando uma teoria de Jesus. Pedro está pregando o que ele viveu. Por isso ele disse, quando foi questionado, quando foi proibido de expressar o que ensinava sobre Jesus, Pedro disse, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Quando foi que Pedro obedeceu a Deus antes que os homens? Quando Jesus disse para ele, lança a rede para a direita. Ao invés de obedecer à lógica humana, que depois de uma noite inteira sem nada pescar, era um absurdo pedir para lançar as redes na aurora do dia, mas Pedro obedeceu e fez a experiência do milagre, e presenciou e testemunhou. Depois ele vai dizer, olha, obedeçam a Jesus, obedeçam a Deus antes que aos homens, se vocês quiserem ver o milagre na vida de vocês, se vocês quiserem ver, porque eu vi, eu obedeci, eu confiei, e o milagre aconteceu. Então vejam que o Evangelho, meus irmãos, não é uma fábula, não é uma invenção. O Evangelho é uma realidade. A pregação dos apóstolos, que foi transmitida a nós até hoje na igreja, pregação que nós, sacerdotes, estamos aqui fazendo, não é uma invenção, não é uma teoria, mas é fruto de uma experiência, de um testemunho. Testemunho, o que é testemunho? É justamente uma experiência vivida, experimentada. Portanto, Pedro, juntamente com os outros apóstolos, são testemunhas de tudo isso. E por isso, quando disseram que era o Senhor, Pedro se lançou ao mar, porque se via indigno, porque havia duvidado num primeiro momento, mas depois se aproximou juntamente com os outros, e Jesus os alimentou, Jesus esclareceu as suas consciências, Jesus aqueceu os seus corações, e por fim, Jesus perguntou a Pedro, se dirigiu a Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes se Pedro o amava. Aqui um ensinamento muito importante, essa pergunta de Jesus, 3 vezes se ele o amava, ela está traduzida do grego, e no texto original do grego, Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava. Nas 2 primeiras vezes, Jesus usou a expressão ágape, amor ágape. O amor ágape é um amor total, um amor pleno. Ágape significa um amor de entrega total pelo outro, né? Nós temos o amor eros, que é o amor de atração, temos o amor filia, que é o amor de amizade, e temos o amor ágape, que é o amor cristão, o amor de Deus, o amor daquele que é capaz de doar a sua vida pelo outro, de entregar-se pelo outro. Então vejam, Jesus iria entregar a sua igreja sobre Pedro, juntamente com os outros apóstolos. Por isso, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida da minha igreja. E por isso Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ágape, você é capaz de se entregar? Sim, Senhor, eu te amo, ágape. Depois, pela 2ª vez, Pedro, tu me amas? E Pedro teria respondido, na verdade, não ágape, mas Pedro teria respondido com a expressão filia. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu sou teu amigo. E aí Jesus insistiu, tu me amas? Ágape. E Pedro usava a expressão filia. Pedro dizia, sim, Senhor, eu sou teu amigo. Aí Jesus falou, muito bem, então, tu és meu amigo? Aí Pedro ficou triste. Ficou triste porque Jesus diminuiu, né? Jesus usou
desceu do ágape à amizade. É como se Jesus dissesse: Pedro, tu és meu irmão? Sim, eu sou teu amigo. E depois, quando Jesus diz: Pedro, então tu és meu amigo, Pedro ficou triste, porque Jesus não usou mais a expressão tu és meu irmão, tu és parte de mim. Meus irmãos, aqui também um último ensinamento da liturgia de hoje para nós. Certamente também o Senhor pergunta a cada um de nós se nós o amamos, e se esse amor que nós temos por Deus é um amor capaz de nos unir a Deus, de nos entregar a Deus, de nos entregarmos aos outros por amor a Deus, de nos doarmos um pouco de nós pela igreja, pelo próximo, se esse amor é um amor ágape, ou se é um amor filia. Sim, Senhor, eu sou teu amigo, eu sou próximo de ti, eu sou teu colega. Não, o Senhor espera de nós um amor filial, um amor capaz de entregar a vida por Ele, de unir a sua vida, de unir ao seu amor. É este o amor que Jesus pede de nós. Portanto, que esta liturgia da palavra de hoje, deste terceiro domingo da Páscoa, nos ajude então a professar a nossa fé em Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor que se faz presente na nossa vida. Ele é o Senhor que vem ao encontro de cada um de nós. E por pior que nós possamos viver nesta vida, por pior que seja a tribulação que porventura possamos enfrentar nesta vida, nada é maior do que a presença, do que a certeza da presença do ressuscitado na nossa vida. E que a certeza desta presença nos leve a testemunhar o nosso amor por Jesus. Que a certeza desta presença nos leve a amar mais o Senhor. É este o ensinamento de hoje que nós levamos para as nossas casas, e que ao longo dessa semana nós possamos então viver, possamos então nos esforçar para alimentar cada vez mais a nossa fé, não permitindo que nenhuma tribulação, que nenhuma dificuldade, por pior que ela seja, seja maior do que a nossa fé em Jesus Cristo, e procurando amar mais, sendo capazes de cada dia renunciar a si mesmo para amar mais a Jesus e ao nosso próximo. Assim seja. Amém.